Olá, seja bem-vindo à belíssima capital de Santa Catarina, Florianópolis. Veja o que eu preparei nesse episódio para você sobre incríveis condomínios, soluções para condomínios, a alta gastronomia e as atrações de tirar o fôlego também de Florianópolis. Eu sou Márcio Espímpolo, você está comigo a partir de agora no programa Condomínios pelo Mundo. Cidade de Floriano. Como você sabe, o sufixo polis é derivado do radical grego que significa cidade. Então, Florianópolis é a cidade de Floriano, em homenagem ao marechal e presidente Floriano Peixoto. Mas o nome nem sempre foi esse. Esse nome foi mudado por decreto pelo então governador Hercílio Luz, esse que também empresta o nome à linda ponte suspensa de Florianópolis, alguns anos depois do Brasil ter deixado de ser império e passado a ser república em 1º de outubro de 1894. O nome anterior da cidade era Desterro, que para muitos historiadores era uma homenagem à fuga ou exílio para o Egito de José e Maria com seu filho Jesus das mãos de Herodes. Muitos não gostam do nome atual da cidade, tendo em vista que foi sob o governo de Floriano que dezenas de soldados foram brutalmente assassinados na ilha de Anhatomirim, quando lutavam pela permanência do Império, e até por isso a cidade ganhou o carinhoso apelido de Floripa. Começar esse primeiro episódio de Florianópolis mostrando para você um incrível projeto, o bairro Viva Parque. Esse bairro ele fica na cidade de Porto Belo, que é entre Balneário Camboriú e Florianópolis. Um bairro planejado, sustentável, com altíssima tecnologia. 40% do bairro é destinado à natureza. Serão 6.000 apartamentos, 800 casas, fora comércio, fora outras atividades diversas de integração entre toda a população, condominial inclusive. Aqui será um loteamento com controle de acesso, né? E dentro desse loteamento nós vamos ter esses apartamentos, edifícios residenciais, comerciais, lojas, shoppings e qualidade de vida excepcional, viu? Eu nunca conheci um empreendimento como esse, a construção civil realmente está avançadíssima. Bem, gente, nós estamos aqui com um dos maiores empreendedores da construção civil do país, Roderjan Volaco, e ele é responsável aqui pela criação, junto com Jaime Lerner, um dos maiores arquitetos que esse país já teve também, do empreendimento Viva Parque. Então eu quero agradecer aqui ao Roderjan por receber Condomínios pelo Mundo. Esse empreendimento é um empreendimento fabuloso, fantástico, com VGV de 12 bilhões de reais. Então veja que a grandeza desse empreendimento é. Roderjan, muito obrigado por receber aqui na sua casa, no seu escritório, Condomínios pelo Mundo. Seja bem-vindo. Gostaria que o Roderjan dissesse para nós, primeiro, né, por que um projeto dessa magnitude e por que no local escolhido? Esse é um projeto que ele foi pensado pelos sócios e é um projeto que ele é resultado de várias viagens que a gente fez pelo mundo todo e viu no urbanismo, né, muitas coisas bem feitas, né, muitos bairros planejados, né, e algumas coisas que deram muito certo e outras que não deram tão certo assim. Então a gente se preocupou pela nossa região já, pela Costa Esmeralda, pelo litoral, ser uma região muito boa, procurada pelo Brasil todo, pelo mundo todo, né? Então a gente fez a escolha dessas áreas e aí a gente viu a oportunidade de colocar um pouco do que a gente pensou, viu, e aí procuramos o gênio Jaime Lerner, né? E a gente pensou em fazer algo diferente que realmente não tinha no Brasil, né? E também corrigindo algumas coisas que a gente viu fora do Brasil. Então a gente resolveu fazer um bairro planejado que envolvesse a parte da tecnologia, a parte do bem viver, que a gente conseguiu fazer de uma forma que as pessoas vivam, morem, elas trabalham e se divirtam no mesmo lugar.
para que eles tenham todo esse conjunto em contato com a natureza, em contato com os amigos, em contato com o trabalho, e tenham acesso a tudo a menos de 7 minutos, 5 minutos de caminhada, tenham acesso ao supermercado, farmácia, serviço, escola, universidade, saúde, tudo no mesmo local, com imóveis de vários tamanhos, né? Tem imóveis de 100 metros e assim vai até 600 metros. Na questão das casas, onde está sendo construídas as casas de alto padrão, não será construído prédios. Não vai ter um prédio fazendo sombra que ele vai estar atrapalhando. Não, é separado, onde é prédio e comercial, onde é casa. A gente também se propôs a fazer fiação subterrânea. Então a fiação não vai ter poste de luz lá com fio aparente, já está pronta toda a parte subterrânea com cabeamento, já com fibra ótica, já vamos deixar toda a parte lógica do bairro preparado para ninguém estar quebrando rua, quebrando calçada e etc. Já deixamos tudo organizado. Então é uma coisa bem diferente, com muita segurança, né? Com bullets nas entradas, nas saídas, que em 2 segundos, acionado pelas câmaras de segurança, levanta os bullets e fecha o bairro. É um bairro aberto de visitação pública, aberto ao público, mas com segurança, câmaras de segurança e todo o processo que tem que ter. E depois de mostrar para você esse incrível projeto da Vocan, eu vim para Santo Antônio de Lisboa, um distrito de Florianópolis, e vou te mostrar um condomínio de ostras. É isso mesmo, um condomínio de ostra. Nós estamos aqui com o Leonardo e ele é proprietário de uma fazenda marinha aqui e nós vamos mostrar tudo para você, como é que funciona todo esse processo, desde que ela é uma sementinha até ela ir para a mesa. Produzimos as ostras, fazemos todo o processo de crescimento e engorda, depois beneficiamento num frigorífico próprio, onde a gente inspeciona e certifica esses produtos para colocar ela no mercado. Quantos produtores tem aqui hoje, nesse mesmo... Aqui nós somos em 6, nesse local. No norte da ilha são 16, eu sozinho produzo 60% do que essa galera produz. Eu vou mostrar para vocês aqui os cilindros de recepção. Quando elas chegam no laboratório da universidade, elas são muito pequenas. Essas são as sementes? Essas são sementes, só que elas aqui já estão no cilindro 2. E lá na balsa eu vou mostrar um cilindro 3 e eu vou mostrar para vocês um cilindro 1, que é a receptora oficial, né? É uma malha 500 micras, onde as sementes elas chegam da universidade muito pequenas. Quando a gente sai da fase de cilindros, a gente vai para os travesseiros, que é a fase 2, é a aceleração de crescimento, né? Eu vou mostrar para vocês ali. Esses aqui são travesseiros 2, que evoluíram ontem de uma peneiração de travesseiros número 1. Então aqui eu tenho o travesseiro número 1. E aqui 1, 2. E agora a gente sai dos travesseiros e vai para a fase de engorda, que são as lanternas. Quantas lanternas você... Nessa estrutura, 3.150 lanternas. E quanto cada lanterna suporta? Aí eu tenho lanternas de 60 dúzias e lanternas de 25 dúzias. Semente que ela não é exatamente a chegada é menor um pouco. Aqui ela foi peneirada, entrou no cilindro 3, o cilindro 2 e o cilindro 1 eu não tenho os exemplares aqui, são muito pequenos. Então cilindro 3, travesseiro 1, travesseiro 2, travesseiro 3.
E aí, conforme ela vai encorpando, ela vai entrando nas lanternas, né? Aí aqui nós vamos ter a lanterna de bola, lanterna de quadrado, lanterna de traço e ostra comercial. Essa aqui já está prontinha para consumo, nós já abrimos uma aqui e agora nós vamos experimentar, né? O Léo falou que é bom, que eu tenho que comer pelo menos umas 10, 12 para acostumar com o gosto. Vamos ver se é assim mesmo, né? É salgado, hein, gente? Vamos levar isso aqui para comer lá, gratinada. E que jeito mais nós vamos comer essas ostras? Ao bafo, crua, gratinada, ao alho e óleo, espetinho, pastel, risoto, estrogonofe. Você vai acompanhar daqui a pouquinho. Vamos para lá? Agora chegou na nossa mesa aqui. E o Léo vai explicar pra gente o que é cada uma aqui, ó, porque nós temos tudo, todas as variedades de que nós falamos lá pra vocês. Léo, conta aí pra gente o que é que nós vamos comer aqui agora. Então, enquanto eu produzo lá, a galera processa aqui, né? Então aqui nós temos uma sequência de ostras, ela é uma composição de 10 sabores, um menu degustação. Para as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de experimentar a ostra, é o melhor formato de entrada, a gente pode dizer assim, né? Então vou apresentar o prato aqui. Nós temos ao bafo e gratinada, junto com a crua, que são as ostras de entrada. Nós temos ao alho e óleo, que é o melhor aperitivo do mundo, combina com qualquer coisa. Espetinho de ostras da milanesa com queijo também é um excelente aperitivo. O pastelzinho não poderia faltar, né? Na mesa do brasileiro, sempre um petisco entra com um pastel. Esse pastel é do quê? É tudo de ostra. Tudo de ostra. Tudo é ostra. É um prato com exclusividade de ostra, né? Então a dorê a gente abre crua, empana na farinha de trigo e ela vai cozinhar durante a fritura. Fantástico o prato. Depois a gente tem a sequência de risoto, espaguete de ostras com alho e brócolis e o estrogonofe de ostras com arroz e batata. Aqui eu vou falar um pouquinho da crua, que é aquela que a gente trouxe. É a maravilha do mundo, né? A gente tem nessa composição do prato, já de entrada, a ostra crua, porque não podia ficar de fora. No mundo inteiro se come ostra crua. Então a gente faz uma brincadeira com vários sabores, faz a pessoa climatizar, se acostumar com o ambiente e aí o final é o objetivo de comer ostra crua. A ostra fresca, a melhor do mundo. A verdadeira. A verdadeira. Vindo para Floripa é um lugar que você tem que vir. É o berço, os condomínios das ostras, todos estão aqui em Floripa, especialmente aqui em Santo Antônio de Lisboa. E depois de um almoço regado a ostras, eu aproveitei para conhecer uma garantidora e vim bater um papo com o Tiago. Ele é de uma garantidora de crédito para condomínios. Olha só, essa é uma solução bastante interessante para aqueles condomínios que não conseguem resolver seus problemas com inadimplentes. Então, vamos lá agora que eu vou trocar uma ideia com ele, conversar e saber como é que isso pode ser uma solução também para o seu condomínio. Estamos com o diretor executivo aqui, Tiago Peixó, e a ideia desse bate-papo é que, infelizmente, muitos condomínios acabam ficando com uma inadimplência muito grande e nem sempre eles conseguem, de forma convencional, digo até artesanal, fazer uma cobrança que seja suficiente para manter o caixa saudável e aí, então, muitas vezes abre-se a possibilidade de buscar esses recursos fora. E uma das formas desses recursos entrarem no condomínio é através de garantidoras de crédito. Então eu vou bater um papo com o Tiago aqui para explicar principalmente para você que está nos assistindo como é que funciona uma garantidora e em que momento ela entra nesse mercado para ajudar o condomínio a resolver o problema da sua inadimplência. Tiago, muito obrigado por receber aqui Condomínios pelo Mundo e eu queria já que você começasse explicando para o nosso público o que é uma garantidora e como é que ela funciona. Perfeito. Basicamente, a garantidora ela faz antecipação de 100% da receita para o condomínio, né? A gente faz uma análise do condomínio, da inadimplência do condomínio, né? Para ver se esse condomínio tem o perfil
para contratar o produto garantia de receita. A garantidora ela tem um perfil para fazer contratos com condomínios que tem um pouquinho mais de inadimplência, ou seja, alguma coisa na ordem acima de 10%, onde a gente evita chamadas de caixa ali ou mudança na previsão orçamentária do condomínio devido à inadimplência, né? O condomínio paga uma taxa fixa para a gente e a gente faz antecipação 100% da receita para o condomínio. Então, a partir do momento que atrasou, o condomínio não tem mais gestão nenhuma sobre esses atrasos. Assim como você antecipa 100% da receita, óbvio que você tem o seu deságio, que é o valor Sim. de todo esse processo. Hoje gira em torno de quanto? A gente faz uma avaliação do condomínio, né? A gente diz aqui que cada condomínio tem um score, como um cliente bancário, um exemplo, né? Um Serasa. Um Serasa, isso, mais fácil o Serasa. Então a gente tem regiões que a gente atua aí em torno de 5% a 7%, né? Depende da quantidade de inadimplência. Quando o tem, sei lá, 20%, não justifica 7%, mas daqui a pouco ele tem 40% de inadimplência. Então a gente faz uma análise, né? Então, para o pessoal entender, a garantidora ela coloca 100% menos os 5% ou 7% de deságio dentro da conta do condomínio e passa a ser responsável por esses valores. Então, o condomínio já não tem mais gerência sobre esses valores. Quando o condomínio fica inadimplente, não adianta ele ligar para o síndico, não adianta ele ligar para a administradora para salvá-lo, né? Porque o condomínio como que vendeu a receita para uma garantidora e a garantidora é quem vai fazer as cobranças. E aí é um outro detalhe. Como é que é feita essa cobrança? Vocês fazem por telefone, vocês mandam carta, por e-mail, como é feito? Telefone, avisos por carta, WhatsApp. A gente tenta de todas as formas entrar em contato com o inadimplente, né? A gente atende pessoalmente também o condomínio, né? A gente tem estruturas físicas onde a gente pode atender o cliente, né? Então o cliente pode vir no nosso escritório fazer um acordo com a gente, ou se ele preferir ser atendido por telefone, por WhatsApp, por e-mail, enfim, como ficar melhor para o condomínio. Então, uma das formas do condomínio solucionar esse grande problema, que eu costumo pessoalmente dizer que é um vilão do condomínio, um dos maiores é a inadimplência, porque o síndico aprova uma previsão orçamentária dentro do condomínio, numa assembleia, e ele tem uma despesa de 10, ele aprova uma receita de 10 ou 11 para deixar uma gordurinha, mas aí ele tem 20, 30% de inadimplência, ele não tem como pagar a conta, né? Ou ele faz de repente consegue fazer uma cobrança ativa que seja interessante e que consiga equacionar o problema, ou ele tem que partir realmente para buscar esse recurso. E esse recurso hoje está disponível através dessas empresas como a DSC, que são empresas que antecipam a receita do condomínio. Então essa é uma forma de equacionar o problema financeiro do condomínio, o que também evita, viu gente, muitos conflitos. Saindo da garantidora, eu fui conhecer um condomínio que adota essa solução e fui conversar também com uma síndica para saber por que ela teve que optar pela antecipação de receitas. Kelly, obrigado por receber condomínios pelo mundo aqui no seu condomínio. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual foi a razão de você ter optado por uma garantidora no seu condomínio. Quando a gente vai escolher uma cobrança garantida, se vai colocar ou se não vai colocar, a gente avalia muito algumas questões do condomínio, né? O que você está planejando para o condomínio, qual é o perfil do condomínio, né? Se é um perfil mais alto, se é um perfil mais baixo, qual é o nível das pessoas, como é que é o nível cultural, né? E essa é a avaliação que a gente fez para fazer a implantação da cobrança garantida nesse condomínio, nesse empreendimento. Já foi implantado logo no começo. É um condomínio perfil Minha Casa Minha Vida e a gente decidiu trazer a cobrança garantida para garantir que a gente conseguisse alcançar todos os objetivos que a gente tinha para o condomínio. E a gente percebeu que dentro desse perfil há uma inadimplência alta, né? Principalmente quando há rateios de investimento. Então, a gente recebendo esse condomínio, a gente já previu que o planejamento era investir em rateios
para mobiliar a área comum e não seriam rateios baixos, né? Seriam rateios significativos. E o nosso receio principal era que, pelo perfil do condomínio, a gente tivesse uma falha no caixa e a gente não conseguisse arcar com todos os compromissos que a gente ia, enfim, se comprometer no início ali da gestão. Então, logo na primeira previsão orçamentária, na implantação, já foi sugerido, visto que a gente teria todo esse investimento a fazer, colocar a cobrança garantida como uma segurança para o caixa, para a administração, para a gestão, né? Evitando que o condomínio tivesse problemas financeiros. Pois é, e olha só, gente, eu posso testemunhar que eu visito muitos condomínios aí, você sabe que eu advogo nessa área, assessoro muitos condomínios, e esse condomínio, por ser Minha Casa Minha Vida, tem 5 anos já, ele está muito bem conservado. É lógico que é o trabalho da síndica, mas é preciso ter dinheiro para isso, porque sem dinheiro ninguém faz nada, não é? Então, eu quero parabenizar você publicamente aqui pela sua gestão e, assim, desejar que você continue aqui por muito tempo, aqui nos outros demais, né, para continuar fazendo essa gestão de qualidade. Obrigada. Uma das atrações imperdíveis para você que vem a Florianópolis é a praia de Canasvieiras, é de onde saem os barcos piratas. E você vai poder conhecer algumas ilhas em alto mar, inclusive descer nessas ilhas, almoçar nessas ilhas se o seu passeio for mais longo. E eu vou mostrar tudo para você agora. No barco você já encontra instruções de segurança com os responsáveis pela navegação e pelo entretenimento a bordo. Durante a navegação de 4 horas, muitas paisagens podem ser apreciadas, como, por exemplo, a famosa praia de Jurerê Internacional e as suas mansões, o Forte de São José, a Baía dos Golfinhos, que não tivemos sorte de ver mas é possível entrar no mar para curtir um pouco das deliciosas águas de Florianópolis. A Fortaleza de Santa Cruz, na ilha de Anhatomirim, que em tupi significa Pequena Ilha do Diabo. E para finalizar o passeio, fizemos uma parada para almoçar no restaurante Golfinho, que fica em Governador Celso Ramos, já no continente, além de apreciar também ali a linda natureza do local. Depois retornamos à praia de Canasvieiras, que é de onde o barco pirata parte e é de onde encerramos esse nosso primeiro episódio de Condomínios pelo Mundo em Florianópolis. E não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube, ativar o sininho para receber os novos vídeos em primeira mão e curtir as nossas redes sociais.